Capítulo 1 do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi aos céus e presta ouvido tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás, porque serias ainda castigados. Se mais vós rebelareis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremida, nem ligada, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença. E está devastada como numa subversão de estranhos, e a filha de Sião se ficou como a cabana, na vinha como a choupana, no pepinal como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, que não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade. Nem mesmo o ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes,
e companheiro de ladrões, cada um deles ama as peitas e corre após as salários. Não faz justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízos, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vós envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelo jardim que escolhestes, porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2 de Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá dos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foice. Não levantará a espada nação contra nação, nem prenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a tua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Vai, entra nas rochas e esconde-te do pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, e altivo contra todo o que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos totalmente desaparecerão, então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem.
e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Capítulo 3 de Isaías. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém, de Judá, o bordão e o cajado, o sustento de pão e toda a sede de água. O valente, o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro, e o sábio entre os artífices e o eloquente. E dareis-me mancebos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém for ter com seu irmão à casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em mim em casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e que foste vós que consumiste esta vinha, e o espólio do pobre está em vossas casas. Que tem de vós que afligi o meu povo, amoei as faces do pobre, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas e as aluetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. Será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinta uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste larga silício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e se cairão, carpirão, e elas se assentarão no chão desolado. Capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fogo. Então disse eu: ai em mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim trazer na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não perceberei. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de si desfolhar e ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 9 de Isaías. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos, e a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e alegria lhe aumentaste. Todas se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam contra o ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Capítulo 10 de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo, e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, mas despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação, que vi de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos.
Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 11 de Isaías. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédea e a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, a seus filhos junto se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sob a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que está da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elão, e de Sinaia, e de Amate, das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E desterra-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sob os ombros dos filisteus ao ocidente juntos, despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar, do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, contra a força do seu vento. E ferindo-o, dividiu-o em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12 de Isaías. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. Entre os povos contai quão excesso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 14 de Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda alegrará, elegerá
a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos se receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos, e por serva na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor e da dura servidão, com que fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, e os cetros dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa me impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclama com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos de ti comerão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a sua casa? Todos os reis das nações, todos que jazem, com honra cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de morto, atravessada a espada como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possuam a terra e encha o mundo de cidades. Porque levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e revalá-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 28 de Isaías. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, e derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a bébera,
antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão a engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E pôs espírito de juízo para o que se assenta a lugar e por fortaleza, para que fazem recuar a peleja até a porta. 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que desce ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegarão a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha o dia próprio. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão dos pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá a pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, se amparará e se alivrará, e passando a salvará. Converteu-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Capítulo 35 do livro de Isaías. A grandeza e a glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo, e Saron eles verão a glória do Senhor. A excelência do nosso Deus, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, que até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre os
as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 40 de Isaías. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai e bradai-lhe, que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e os que está torcido se endireitará, e o áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne, erva e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o lábio, o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize, cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará seu rebanho entre os seus braços. Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus, aos palmos se recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, que lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, que ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourive cobre de ouro a cadeias, de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio vós não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante?
para que ele seja semelhante, diz o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos e vede que quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, ó Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Capítulo 42 de Isaías. O servo do Senhor, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Uso o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, o formou a terra e tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor a imagem de esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vós faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitadores. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exulte os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora dareis gritos como a que está de parto. E a todos assolarei, juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, faloeis caminhar por veredas que não conhecerão. Tornarei em trevas, em luz, perante eles, e as coisas tortas farei direitas, essas coisas lhe farei, e nunca o desampararei. Tornarão atrás e com furição de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoador, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenha
os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estes enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que o livre, por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel os roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e depois labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. 46 de Isaías. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu é meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei ajuda à tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? E apresentem as suas testemunhas, para que se justifique, e para que se ouça e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me criei, que me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavaleiro, do exército e a força, eles juntamente se deleitaram e nunca se levantaram. Estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não
o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Os animais do campo me servirão, e os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto, o rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse o louvor, contudo tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com oferta, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanareis os maiorais do santuário, e farei de Jacó uma anátema, e de Israel um opróbrio. Capítulo 44 de Isaías. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. E dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, eis que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, e que é de nenhum préstimo, diz que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos, e levantem-se a assombração, e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e forma com braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, prega e almagra a plana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus, e semelhança do homem, segundo a forma do homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste e um carvalho, e esforça-se. Contra a ave do bosque, planta um romeiro,
e a chuva o faz crescer. Então servirão o homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e afasta-se também, se aquenta e diz: ora já me esquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. E ora e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untarem os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já tem conhecimento, e não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado, o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Capítulo 47 de Isaías. A queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, descobre a tua cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e vê-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Porque confiaste na tua vaidade, e disseste: ninguém me pode ver a tua sabedoria e a tua ciência. Isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outro. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa a sua desolação, que a não poderás conhecer. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar sua vida do poder da labareda. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. O servo do Senhor é a luz dos gentios. 49 de Isaías. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povo de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção de meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado inútil, e vamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torna a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardadores de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra.
Assim diz o Senhor, Redentor de Israel, o seu santo. Assim, a alma desprezada ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão, se levantarão os príncipes diante de ti, e se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajuntei, te ajudei, te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dareis em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares alto terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará, os levará mansamente aos mananciais das águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aquele outro da serra Sinim. Exaltai, ó céus, e alegra-te tu, ó terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos tenho gravado os teus muros. Estão continuamente perante mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam. Venha a ti, vivo eu, diz o Senhor. De todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás dele como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertado de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparte-te de mim, para que possa habitar nele. Assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as tuas princesas e as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos juntamente escapariam. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue, e se embriagarão com o mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, forte de Jacó. Voz a Paulista.